Não tenha pressa, eu te espero. Senta aí. A jumenta de Balaão aqui, além de falar, ela falava língua estranha. Porque, vou te dizer, que ambiente. Jesus. Rapaz. Eu vou tentar pregar, eu não vou. Pastor também é gente, precisa receber também. Vocês estão aqui desde quando? Quinta-feira? Sexta? Mergulhado no rio de Deus mesmo, né? Meu Deus. Uau. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória. Esse negócio de homilética, hermenêutica, ética no púlpito não é comigo não. Esse é um verdadeiro culto avivado, onde o Espírito Santo não está preso a homens. Onde ele está, aí há liberdade. Você crê nisso? É uma liberdade que liberta, que restaura, que cura, salva, batiza, renova. Glória a Deus por isso. Grato, pastor, por esse convite. Pastora, né? Pelo convite. Pastor Renan, a sua amada esposa. Grata pela igreja aí de João Pessoa. O pessoal de Quixadá, eu queria conhecer. Pode ficar em pé, por favor, os irmãos de Quixadá. Eu quero honrar a vida de vocês, tá? Que bênção. Que mais, pastor? De outras igrejas? Serra Corá? Cerro Corá? Quem está aí? Fica em pé em nome de Jesus Cristo. Que bênção. Amém. Quero honrar a vida de vocês. De Natal. Oh, menino. Que bênção. Mais alguém? Santa Rita. Que bênção. De outra igreja? Verbo da vida? Consciência cristã, não é? Aleluia. São da onde vocês? Da onde? Santa Rita? Que bênção. Igreja, eu só gravo consciência cristã, como que é? Ministério Internacional Consciência Cristã, que benção. É o corpo de Cristo aqui. Tudo do manto. Da onde? Da onde? Pastor Humberto Berg. Eita glória, tudo do manto, tudo do manto. Tudo do manto, meu Deus. Corrais novos? Tem corrais novos aí, é? Fica em pé, em nome de Jesus, fica em pé. Meu Deus. Obrigado. São de qual igreja? Assembleia de Deus? Aleluia, Jesus Cristo é vida. Que coisa linda. É, maravilhoso isso, quebrando essa barreira de placa de igreja. Essa coisa chata que o homem levanta. Coisa carnal de homens. Amém? Vamos morar no mesmo céu, irmãos. Pontos doutrinários, isso são coisas que dá para a gente conviver, irmão.
Cristo é nosso maior, Ele é tudo em nós. Amém? Graça e paz. Eu sou o pastor Janderson, do Verbo da Vida Natal, na Zona Norte, no bairro Nova Natal. E também, meu chamado também é profético. Tá certo? A minha esposa fica em pé, a Ila, minha amada esposa. A minha ovelha ali atrás, Tânio, e a sua esposa, Alina, são da minha igreja, amém? Que bênção. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Amém, vamos lá. Gosta de Bíblia? Amém. O tema da minha mensagem, eu ainda não preguei na minha igreja. Não preguei lá, aqui vai ser exclusivo aqui para vocês. É cristianismo revelado. Cristianismo revelado. Tu vai aprender hoje sobre a essência do cristianismo. Amém? Que benção, que benção. Grato novamente, pastor, pela confiança de me fazer esse convite, tá certo? Estamos juntos. Pai, queremos te render graça em nome de Jesus Cristo pela tua palavra que vai ser ministrada nessa manhã, aonde desde sexta-feira a tua igreja aqui reunida está mergulhada nas coisas espirituais, na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações, na unidade também, na doutrina. Obrigado, Espírito Santo. Eu sou teu amigo, vamos glorificar Cristo junto nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Cristianismo é um encontro. Cristianismo é uma história de encontros. Desde Gênesis até Apocalipse, claro que no Velho Testamento eram encontros divinos numa realidade de velha aliança, de sombra. A nova aliança, ela é a realidade de tudo aquilo que o Velho Testamento apontava para Cristo. Estão comigo? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Cristo é o resplendor de quê? E a expressão exata de Deus. Não é à toa que ele fala no Evangelho de João: quer ver o Pai? Olha para mim, porque eu e o Pai somos um. Porque Cristo, ele veio manifestar a glória de Deus, a tal ponto que o Evangelho de João fala que ele era o unigênito do Pai. Grave isso, ele era o unigênito do Pai. Estão comigo? Então ele veio revelar o reino de Deus. Ele veio, sabe, ele veio na dobradiça do tempo. Ele era o mediador de uma nova aliança. Só que na época de Jesus não era de fato ele vivo em carne e osso antes de ir para a cruz. Não era uma realidade absoluta da nova aliança. Ele estava transicionando. Estão comigo? Velho Testamento era sombra, diga sombra. Nova aliança, realidade. Estão comigo? Eu já falei em alguns lugares, eu vou falar de novo aqui. Se você está em um dia de sol e está andando na rua, no sol escaldante, de Mossoró, de Açu, e lá passa um avião lá em cima, e você vê a sombra do avião no chão. Estão comigo? Você não precisa olhar para cima para saber que é um avião, porque a sombra fala, tem um avião lá em cima. Mas ninguém viaja na sombra, viaja no avião. Cristo, ele veio trazer essa facilidade de conhecer nele mesmo uma revelação de quem é Deus. Cristianismo revelado, o que é, pastor? É uma imersão no próprio Deus. Não existe revelação sem Cristo. Por meio dele, para ele são todas as coisas. Nele eu entendo o cristianismo. Em Cristo eu tenho uma visão ampla de tudo aquilo que o Velho Testamento apontava para ele. Exemplo muito conhecido no Velho Testamento: o tabernáculo de Moisés. Estão comigo? Estou dando fundamento. O tabernáculo de Moisés, aonde todo o tabernáculo, desde a porta, desde o átrio do santo lugar, do santo dos santos, cada obstáculo, cada peça do tabernáculo apontava para Cristo. Estão comigo? Só que dentro desse tabernáculo tinha um objeto sagrado,
chamado Arca da Aliança, aonde Deus vinha uma vez por ano com a sua nuvem de glória, Shekinah, ou a sua presença, sobre a tampa da Arca da Aliança, chamado o quê? Propiciatório, aonde o sangue de animais era colocado em cima dessa tampa, aonde Deus aprovava, eu disse aprovava esse sacrifício. Era sombra, mas era um meio correto, bíblico, de cultuar a Deus debaixo de uma velha aliança. Isso era repetido todo ano, todo ano, todo ano. Mas veio a nova aliança, com superiores promessas. Estão comigo? Então, grave isso. O cristianismo é uma história de encontros. De que, pastor? Do comum com o incomum. O natural com o sobrenatural. O imperfeito, que éramos nós, com o perfeito. Então, baseado no que você acabou de ouvir, eu quero passear com você na Bíblia. Na seguinte pergunta: quando Cristo foi para a cruz, a Bíblia fala, eu vou ganhar tempo, tá falando da Bíblia, citando a Bíblia para você. Hebreus diz, capítulo 10, que quando ele foi para a cruz no Calvário, a Bíblia fala que no corpo da sua carne, na cruz, foi moída. Na mesma hora que ele entregou o seu espírito na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu do templo, aconteceu alguma coisa lá. O que aconteceu? Se rasga de cima para baixo, porque cristianismo veio de cima, não é ideia de homens. Começou de cima, é ideia divina. E a Bíblia fala que lá na cruz, no seu corpo também foi rasgado por mim e por você, por toda a humanidade. Mas eu citei o tabernáculo de Moisés, porque lá no Velho Testamento ficava restrito só em um lugar. A presença do Senhor, a nuvem de glória, ficava restrito naquele lugar. Ninguém tinha acesso, apenas uma pessoa chamada sumo sacerdote. Só que em Cristo, oh aleluia, toda a sombra, toda a realidade se cumpre nele. Quando ele fala, eu entrego o meu espírito, o véu se rasga, o seu corpo também ali, ele entrega. E aquela nuvem de glória que habitava na Arca da Aliança, mudou de endereço, mudou de lugar, foi morar em outro lugar. Por isso que a Bíblia fala que ele era o unigênito do Pai. Mas Romanos capítulo 8 diz que ele agora é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, grave isso aí, para que você pudesse compreender a cultura dos céus, para que você pudesse compreender o cristianismo revelado. Ele não apenas tinha que ir em terra, ele tinha que morar em algum lugar, para que você pudesse compreender a linguagem do reino. Eu vou explicar de uma maneira bem básica, bem simples. Eu sou paraense, Breno Pará, morei no Rio de Janeiro, vim morar em Natal. Chegando em Natal, eu cheguei falando um pouco chiado como carioca, porque eu estava num ambiente morando com pessoas, e a associação me fez pegar o idioma daquele lugar. Fui morar em Natal, eu fui fazer moradia em Natal, eu fui conhecer a cultura do Nordeste, e me casei com uma nordestina. Então eu fui influenciado aos poucos, não porque eu apenas dizia eu moro no Nordeste, mas a cultura do Nordeste, o linguajar do Nordeste. Estou com farnizinho, estou com gastura, não é? A convivência me fez pegar as coisas. Ambiente, influência, associação. No Velho Testamento, ninguém tinha acesso a essa presença, era restrita. Na Nova Aliança, quando Cristo morre, volta dos mortos e vai aos céus, ele derrama aqui na terra o Espírito Santo, para que ele pudesse te ensinar coisas espirituais. Agora você pode entender a cultura do Espírito, porque você tem dentro de você alguém morando, que entende, que pensa como Deus pensa,
que fala como Deus fala e que vai no teu espírito falar coisas espirituais. Eu, morando no Nordeste, casando com uma nordestina, troca de cultura. Ela passou a gostar de açaí, porque o açaí é do norte. Eu comecei a gostar de cuscuz, porque eu morei no Nordeste. A mesma coisa quando Cristo veio habitar em mim, em você. Ele veio trazer para dentro do seu espírito valores espirituais. Por isso que Paulo fala aos Coríntios que somos transformados de glória em glória, na imagem do seu Filho. Por isso que viver o cristianismo sem revelação vai ser peso. Por isso que ele decide morar dentro de você, para te ensinar coisas espirituais. Estão comigo? Ok. Atos 4, versículo 13. Atos 4, versículo 13. Atos 4, versículo 13. Por favor, abre lá. Oh, aleluia. Pedro e João haviam sido presos, estão comigo? Porque eles, no capítulo 3 de Atos, eles oram sobre um aleijado, lembra? E aquela cura mexe com a cidade, mexe com os religiosos naquele ambiente. E eles são chamados para serem interrogados porque fizeram tal milagre. Mas no versículo 13, os religiosos falam algo interessante. Aí, ao verem a intrepidez de quem? Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Estado com quem? Então, viver Cristo gera consequência. Andar nele gera consequência. Na Bíblia Viva está assim. Se puder botar aí no seu celular a Bíblia Viva, ou então só escuta. Quando o conselho ou os religiosos viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram homens simples e sem cultura, ficaram espantados. Agora escuta. E perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Isso é cristianismo. Não é apenas fazer parte de uma igreja. Você sozinha, você não é igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Juntos formamos a igreja. Estão comigo? Você não pode ser igreja sozinho, porque a igreja se congrega. A convivência com Jesus fez com que eles percebessem. Ou seja, o contato contínuo de João com Jesus, contínuo, havia feito algo neles. Por isso que viver Cristo traz consequências. Viver o Evangelho na essência gera consequências. Muda. Vamos lá, estou dando alguns fundamentos. João capítulo 9, capítulo 4, abre lá João, capítulo 4, João, capítulo 4, por favor, João, capítulo 4, estou no tópico, viver em Cristo traz consequências, ou estar com Ele traz consequências. Quando sabe que Jesus, já preguei isso lá em João Pessoa, é necessário, que ele vá até Samaria. E aqui ele tem um encontro com a mulher samaritana. Resumindo a história, judeus e samaritanos não viviam em paz, porque havia uma rixa cultural, religiosa. Seja parente, quer aprender? Pergunta aos seus pastores mais sobre isso. Ou faça a escola aí, ou então leia a sua Bíblia. Então havia uma rixa cultural entre judeus e samaritanos, mas Cristo, Ele chega na hora certa, no momento certo, e Ele vai até um poço onde uma mulher
samaritana está ali. Estão comigo? Versículo 9. João 4, versículo 9. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber, está falando para Jesus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Disse Jesus: se conhecera o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu, porém, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água vai tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nessa conversa, versículo 16, acompanha aí. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. 19, alguém pode ler comigo? Senhor, disse a mulher, vejo. Eu vou resumir para você João capítulo 4. A mulher samaritana começou vendo um judeu, mas no decorrer da conversa começou a ver um profeta. De Deus. Mas no fim da conversa ela viu o próprio Deus. Cristianismo é uma revelação, é uma imersão no próprio Deus. Isso é possível em Cristo. Isso é possível nele. Estão comigo? Eu quero fluir aqui, eu quero ganhar tempo. Então, quando o véu do templo se rasga, houve uma mudança de endereço, vamos dizer, de endereço, onde a glória estava restrita em um ambiente físico. Só que agora ela mudou de lugar e veio habitar em mim e em você. Amém? Hoje temos acesso à presença de Deus. Pastor, como que eu entendo melhor essa sua pregação sobre o que você está falando? Quem aqui já ficou bronzeado alguma vez na vida? Bronzeado? Pode ser na praia, ou trabalhando no sol, não, ou caminhando no sol. O que te fez ficar bronzeado? Não, o sol sempre está lá. Você decide ficar na sombra ou se expor. Acorda. Você decide ficar na sombra ou se expor. A exposição vai gerar uma mudança no seu corpo. O sol sempre vai existir. Porque ele existe, não significa que eu vou ficar bronzeado. Porque ele existe, não significa que eu vou me expor. É uma decisão, uma escolha. Vocês vieram para cá, uma decisão, uma escolha. Eu vou me expor. Há dias onde eu vou fluir nos rios da vida. Então é uma escolha. Não é apenas ficar na sombra. Lucas 24. Lucas 24. Eu estou ganhando tempo porque eu quero furir com você. Lucas 24. Você pensa que foi bom no início? Vai ficar melhor. Lucas 24. Por isso que na nova aliança Deus veio morar em mim e você, para que você pudesse compreender coisas espirituais. Porque coisas espirituais só entende quem é espiritual. Aí eu posso entender pelo Espírito que é de coisas espirituais. Por isso que Paulo aos Efésios, lê depois em casa, eu ganho tempo, quando ele ora assim:
ricamente em vós. Quem já leu isso? Efésios. Para que Cristo habite o quê? Só que a carta aos Efésios é para crente. E quem é crente já é nascido de Deus. Porque Paulo insiste orar para que Cristo habite. Ele já não habita. Que erro é esse em português? Nada de errado. Se você for estudar no grego a palavra habitar, aí a coisa muda. A palavra habitar significa influência. Em miúdo, eu oro para que Cristo tenha mais influência em mim e em você. E essa influência, ela vai tocando áreas da minha vida, aonde, quando mais eu me exponho ao Evangelho, a Cristo, mais áreas de Deus em mim e eu em Deus vão ser mudadas, coisas na minha vida. Não tem como viver o cristianismo revelado e áreas da minha vida não ser mudadas. Muda. Coisas mudam. Aqueles vícios, aquelas manias, aquilo que tanto te perturbava, começa a haver uma mudança. Você começa a entrar numa revelação que eu costumo falar. Não posso para eu não quero. Eu vou te explicar melhor o que é não posso, o que é não quero. Eu tenho uma adolescente. Vamos supor que ela vai ao baile ou uma festa do fim do ano no colégio, e eu vou com ela. E no meio da festa toca aquela música de baile lá de formatura, e só que uma música mundana. Eu estou lá, estou comigo? Eu estou lá. Aí vem um amigo dela, um colega do colégio, e começa a se engraçar com a minha filha. Começa a chavecar a minha filha. Eu sou o pai, eu estou lá. Ela tem instruções de como se comportar. Ou eu danço a música do mundo, e no meio dessa dança do mundo, chavecando no ouvido, ele me leva para um canto mais isolado. Aí entra o que eu vou falar. Ela decide falar para o rapaz: eu não posso, mas querendo, porque eu estou lá. Agora, eu vou te dizer agora de um modo mais revelado: eu não estou lá. Ela não está me vendo, mas ela fala para o rapaz: eu não quero. É outro nível. De glória em glória, é outro nível. Viver Cristo revelado é ter essa essência, que a minha obediência, o que eu sou, não depende do meu pastor estar comigo. Eu sei o que eu sou em Cristo. Então eu começo a ter uma revelação no próprio Deus. Não quero, porque Cristo habita em mim. Ele tem influência na minha vida. Eu posso sentir um arrepio, a carne pode estar gritando: vá, beija, agarra, faça isso. Você fala: eu não quero. Isso é revelação. Você não está preso a consequência do pai e da mãe, ou do pastor, ou seja o que for. Você está preso na consciência de Cristo. Você pode estar trabalhando no meio de pessoas pornográficas, imundas, e você está lá como luz brilhando, porque você tem uma revelação do que é Deus na sua vida. Quando você entender isso com mais profundidade, você vai viver o cristianismo revelado com tanto poder, com tanta essência, que você vai dizer assim: não posso, não, eu não quero. Não posso é um nível ainda que você vive no mundo e vive na igreja. Vive no mundo e vive na igreja. Vive numa gangorra emocional. Vive num cristianismo híbrido. Não existe cristianismo híbrido. Não existe. Eu sou trevas, eu sou luz. Eu sou luz! Sal da terra! Não existe. Eu sou do manto aqui e não sou do manto do meu trabalho. Você
tem que entender que habita em você é poderoso. Lucas 24. Vou me prender nisso aqui um pouquinho. Lucas 24. Os discípulos de Emaús. Versículo 13. 24, 13. Você sabe que aqui nesse contexto Jesus já havia morrido. Apareceu para algumas pessoas. Estão comigo? E aqui 2 discípulos estão indo até Emaús. 11 quilômetros de caminhada. Estão caminhando. Aparece na caminhada um Cristo revelado. Só que eles estavam acostumados com o Cristo em carne. É o problema da igreja. Querer viver o cristianismo sem ser revelado. Aqui, irmão, eu te aconselho a você ler depois em casa. Leia, porque a passagem que eu mais amo na Bíblia é isso aqui. Olha o que acontece aqui. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 10, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Qual foi aqui? O contexto agora que você acabou de ler. Cristo se aproxima deles, mas eles não reconheceram. Por que isso aconteceu? Eu não consigo entender, pastor Renan. Eu convivo com você durante alguns anos. Você aparece de novo comigo. Eu não consigo te reconhecer. O que havia diferente em você? O que havia de tão especial que eu não pude reconhecer, que foi necessário chegar até perto de Emaús para depois reconhecer? Eu quero te ensinar a como desfrutar do Evangelho no culto, na sua vida cristã, em todo o aspecto da sua vida. Eu vou resumir o que eu quero falar para você. Por que eu me empolgo com o Evangelho? Porque cada culto que eu participo é como se fosse a primeira vez. Vou melhorar, vamos entender. Meu amor, não viaja. Eu leio a Bíblia, eu vou cultuar Deus, devocional, congresso, não importa, eu estou com o povo de Deus. Eu me comporto como se fosse a primeira vez. Quando eu percebo que eu estou ficando frio, acostumado com o Evangelho, eu começo a ficar perto do novo convertido. Sabe por quê? Se a gente não vigiar, muitos de nós perdemos a essência do primeiro amor. Achamos que glória, aleluia, rodar no manto, marchar no poder, pular, gritar, profetizar, isso é coisa para os novos. Eu estou agora em outro patamar. Eu fui promovido para ser menino. Uma ovelha minha, da minha igreja, chamado Daniel, ele falou isso para mim: pastor, eu abro a minha marmitaria como se fosse a primeira vez, porque aí eu tempero com prazer. Então o Evangelho é um encontro de duas expectativas, uma do alto e uma da terra. Deus sempre está disposto em pegar você, sempre está disposto em avivar o teu coração. A pergunta é: você precisa estar alinhado com isso. Deus sempre quer. Você quer? Aí que está a questão. A fome sua é que vai determinar o quanto de Cristo eu vou viver aqui na terra. A minha fome
vai me dar condições de ser uma nova pessoa a cada culto. Não vai ser preciso o ministro do louvor. Eu fiquei aqui só observando. Em nenhum momento aqui, a menina do louvor, alguém aqui, levanta as mãos, adora, levanta a mão, adora. Não, era só eles só cantavam, e você entendendo. Quando a igreja entender que ela deve cooperar com a unção, acontece o que aconteceu aqui no louvor, o mover do Espírito. Estão comigo? Então, por que estavam tristes? Por que estavam tristes na caminhada? Porque é possível andar com Jesus, mas com uma consciência errada. Porque na caminhada, ele falou assim: o que se passa com vocês? Cristo revelado, perguntando para eles. Eles tristes e falam assim: nós esperávamos, depois em casa, esperávamos. Ele era varão profeta, homem de Deus, fazia milagres, mas ele morreu. É possível ser crente e viver ainda o cristianismo com Cristo, com alguém morto, sem revelação. Eu já fui em igrejas no Brasil lá o culto que eu participei, eu queria correr, porque missa de carismática era mais alegre aonde eu estava. Sei o que estou falando. Um homem pelo qual eles deixaram tudo estava morto para eles. Cristo estava numa dimensão espiritual elevadíssima, eles estavam numa dimensão baixa. Enquanto eu quiser adorar a Deus nesse nível aqui, eu não desfruto da essência do Evangelho. Enquanto eu, tentar viver a vida cristã sem Cristo, não funciona. Não dá. Pode perceber que Cristo ficou quieto, ficou ouvindo eles falarem. Olha aí o versículo, por favor, o versículo 20 aí, acompanha aí, porque é uma revelação da própria Bíblia. 19. Jesus perguntou para eles, quais? Eles explicaram: Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de homens, de todo o povo de Deus, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos. 22. É verdade que também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, e voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles sabiam. As mulheres falam para ele: ei, o Cristo está vivo, porque anjos falam para a gente. Cristo no lado deles. E eles estavam presos a um Cristo morto. Como que é possível ser crente e não viver a essência do cristianismo? Escute isso. Ficar falando do que aconteceu te impede de ver e ouvir o que está acontecendo. A metade aqui não entendeu. A metade aqui não entendeu. Eu não posso perder tempo com isso. Jesus estava ali ouvindo, eles narrando só o que tinha acontecido. Enquanto Cristo revelado estava no lado deles. Eles estavam vivendo o cristianismo só do que aconteceu. Viver do passado, viver do que aconteceu, te impede de ver, desfrutar do que está acontecendo, do que virá a acontecer. Porque cristianismo é uma revelação do próprio Deus. É de fé em fé, é de glória em glória. Por isso que muitos não crescem na igreja. Por isso que muitos têm dificuldade de entender linguagem espiritual. Jesus estava no lado deles e eles não o reconheceram.
A palavra reconhecer significa conhecer de novo. Reconhecer significa estar convencido, declarar, confessar, explorar. Eles não conseguiram reconhecer o Cristo revelado, porque estavam vivendo de uma dimensão de luto. Por isso que a Bíblia fala em Salmos, só escuta, 36, versículo 9. Em ti está o manancial da vida. Agora escuta, na tua luz vemos a luz. Na tua luz vemos a luz. Cristo ali revelado, eles não conseguiram ver. Eu não consigo entender Deus sem Jesus, porque Ele é a expressão exata de Deus. Então, para entender Deus, eu tenho que estar em Cristo. Então, Cristo estava ali. Só que Cristo aqui é poderoso. Ele desce. Aprende isso, pelo amor de Deus. Aprende isso. Cristo desce ao nível que eles estavam vivendo, para aos poucos trazer para uma revelação de uma nova realidade do que é cristianismo. Ele perguntou: o que é que se passa? Eles falaram, e Cristo só assim caminhando. Chega uma hora que ele interrompe e fala: ó nécios, tolos. A palavra tolo significa lerdo, lento para crer. Isso é muito sério. Porque Cristo, Ele tem essa psicologia divina. Ele desce a seu nível, não para chorar com você. Ele desce ao seu nível para te puxar para uma revelação maior. Quando eles falam, agora Ele fala. Tipo assim, um Jesus moderno hoje. Cara, vocês são tapados. Vocês são manés, tolos, avexados. Então, muitas vezes, temos ataque saudosista de bons momentos. Porque eu estava naquele congresso. Porque naquela época. Porque naquela vigília, irmão, já passou. Algo novo. Uma unção nova. Esse é o problema. Eles estavam de luto com Cristo ressurreto ao lado deles. Por isso que muitos, como culto como esse, alguns ou todos entram no manto, mergulham no rio, outros ficam só observando. Deus é o Deus de todos nós aqui. Mas o quanto eu decido mergulhar, depende de mim. Olha aí o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 25. Então nos disse Jesus: ó nécios e tardos, ou lento, de coração, para quê? Lento o quê? Em nome de Jesus Cristo. Eu venho aqui para falar para você nessa manhã. Se tem área na sua vida que é lento para crer, começa a ser veloz nisso aí. Lentos para crer. E o que mais, pastor? Que fala aí? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí ele começa a pregar para eles. Ele começa, imagine você tendo uma aula teológica com Jesus. Aí ele começa a falar o quê? No caminho, ele começa a falar sobre Moisés, pelos profetas, e fazia o quê? Expuna-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras.
ele explicava por Moisés, profetas. Não entendi, pastor. Tabernáculo de Moisés, por Moisés. Sabe aquela serpente que lá no deserto Moisés levantou? Era eu. Sabe aquele tabernáculo, aquela arca? Era eu. Esse era o ensino de Jesus. E a cada ensino eles ficavam maravilhados, mas ainda não tinham um reconhecido. Porque revelação é uma imersão no próprio Deus. É de glória em glória que você é mudado conforme a imagem dele. Por isso que é importante você mergulhar na Bíblia. Não só ser do manto, mas ser do manto e da doutrina, do fogo e da palavra. Porque só manto, só fogo vai te levar para o extremo. Jesus aqui, ele não rodopia e fica sapateando. Ele vai mostrar na Bíblia quem é ele. Porque, irmão, nenhuma experiência com Deus pode ser vazia. Me explica, pastor. Êxodo capítulo 3. Moisés está lá, viu uma sarça que pegava fogo, mas o fogo não consumia aquela planta. Foi uma experiência maravilhosa, foi. Mas no meio daquela experiência saiu uma voz. Não é só poder, não é só fogo, tem que haver palavra. É equilíbrio. Estão comigo? Vamos lá, estou terminando. Aí, no meio da comunhão, seus olhos foram iluminados. No meio da onde? Seus olhos foram iluminados. Olha o que acontece aí no versículo 28. Leia aí, pastor Ricardo, 28, por favor, 28. A essa altura estavam chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. Jesus queria seguir adiante. Terminou. Na minha versão está assim, ó. Ele fez menção. Está assim em alguma versão? Sabe o que é fazer? Sabe o que é fazer menção? Sabe o que é isso? Ele fez um charme. Sério? Aqui no púlpito aqui é o caminho, é a cidade de Emaús. Quase 11 quilômetros. Eu acho que dá 3 horas de viagem a pé, uma coisa por aí, 3, 4 horas de viagem. A viagem começou com luto. A caminhada começou com tristeza. Mas no meio da caminhada, ele começa a falar da palavra. Quando chega perto do destino, ele faz com que ia seguir adiante. Mas a Bíblia fala, leia aí, que eles os constrangeram a ficar. Sabe por quê? Porque gostaram da conversa. Gostaram da palavra. Eles os constrangeram. A palavra constranger no grego significa ser pressionado de todo lado. Fica! Porque Deus é educado. Ele não vai forçar a barra com você. Ele revelou a palavra, finge que está indo em outra direção. Fica! Ele fica. É a mesma coisa, a unção, mover do Espírito Santo. Ele vem sobre você, você decide se mover ou ficar, mergulhar ou ficar. E aqui fala que depois que eles pediram fica, o que fala aí, pastora? Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Meu Deus.
Irmão, não viaje agora, pelo amor, não viaje, escuta, vem para cá. Na caminhada, Deus tem paciência, porque Ele ficou ouvindo eles. Estavam de luto, com o verbo encarnado ao lado deles. Eles estavam focados no passado, impedindo de desfrutar do presente. Eles estavam ao lado do Criador, onde a Bíblia fala em João, que por causa da palavra, tudo foi criado, feito. Eles estavam ao lado do Criador, a expressão exata de Deus, mas sem desfrutar dele. Só que Deus, ele é misericordioso. Na caminhada, Ele vai revelando Ele nas Escrituras. Só que não foi suficiente. Eles começaram a entender quem era Ele quando estavam na mesa. Na mesa. Onde Ele pegou o pão e partiu. Quando Ele fala, meu Deus, Ele pum, desaparece. O mais interessante é que eles disseram assim um pro outro, cara, ardia o nosso coração quando Ele no caminho nos ensinava a palavra. O que a Bíblia fala em Jeremias? Que a minha palavra é como fogo. Agora a pergunta que é a cerejinha do bolo da mensagem. Se no caminho lento, lerdo, se na caminhada tinham dificuldade para crer, se na caminhada queimava, ardia, o que é que acontece quando os seus olhos são iluminados? Se na caminhada, com dificuldade de viver o cristianismo, já queimava, era gostoso, era leve, se lá atrás era bom, quanto mais agora. O Cristo revelado, habitando em mim, se movendo em mim, e eu compreendendo o que é espiritual. Irmão, não tem como adorar do mesmo jeito. Não tem como servir na igreja do mesmo jeito. Não tem como pregar do mesmo jeito, ministrar louvor do mesmo jeito. Não tem como ser um diácono do mesmo jeito. Não tem como ser um cristão do mesmo jeito, porque os meus olhos foram iluminados. Por isso que Paulo fala aos Efésios, capítulo 3, se eu não me engano, eu oro para que os olhos sejam iluminados, para que Cristo habite em vós ricamente. Isso é cristianismo, é viver a essência de Cristo. Aonde quando eu adoro, eu sei o que estou fazendo. Quando eu venho para o culto, venho num lugar como esse, eu sei como me comportar. Esqueça que está na minha direita, na minha esquerda, eu só adoro. Hoje aqui, eu fui renovado aqui hoje à noite, hoje pela manhã. Eu precisava de um toque fresco do Espírito Santo. Eu levei uma rasteira de Jeová hoje tão segura aqui, tão segura nesse lugar aqui. Parece que eu estava em cima de uma pena gigante. É loucura. Veio um vento, me tirou do chão. Eu fiquei em cima de uma pena gigantesca. Eu falei, Deus, é bom demais isso aqui, mas eu preciso pregar. Deus, fica aí. Seja cheio do meu espírito. Aí cantaram aquela música, né? Enche-me do seu azeite, né? Do seu espírito. De que é essa música? Jesus. Eu estou entrando na segunda fase. Eu entrei na segunda fase do meu chamado. Aconteceu lá em Taubaté, no Berro da Vida, ano passado, outubro, 3 meses praticamente. Eu entrei na segunda fase do meu chamado. 26 anos de ministério. Segunda fase. Eu falei, Deus, eu preciso de um renovo teu na minha vida. Não esperava que fosse aqui. A
Deus usa a irmã no manto, entrega um recado no preto e no branco. Obrigado, irmã, por ser sensível, por entregar esse recado de Deus. Tu foi específica. Tu, homem de Deus. É isso, irmão. Não tem segredo. Evangelho é isso. É isso. Por que viesse o louvor aí, por favor? É exatamente. O amor é o caminho sobre a moto excelente. Jesus amado. Jesus amado. Que bênção. Eu vi uma pessoa lá atrás voar. Veio com a gente. Veio com a gente, foi. Eu vi. Eu vi. Voou. A tampa da chaleira voou. Pum! Você precisa voltar para aquele ambiente com uma unção nova. Porque uma nova estação começa na sua vida. Que vai ser preciso você ter uma unção fresca na sua vida. Vai ser necessário. Vai ser necessário porque eu estou te avisando pela palavra de sabedoria. Eu vejo o futuro. Algumas coisas no caminho vão aparecer para tentar te derrubar. Me escuta, bem suave, escuta. Olha para mim, por favor. Se liga aqui, rapidinho. Vamos lá. Eu não parei não. Muitos criticam Pedro porque afundou. Só que ninguém teve na Bíblia uma experiência como a de Pedro. Escute, pega essa aí. Às vezes é preciso sair no barco para provar coisas que você ainda não provou. Mas afundou. E aí? Afundou perto de quem? Pior é afundar longe dele. Pior é errar longe dele. Ele errou perto de Jesus. Não porque era mau caráter, porque era ser humano. Enquanto você, por causa de medo, ficar no barco, você não vai provar coisas maiores. Ficar no barco não vai te levar a provar, a andar sobre as águas. Ficar no barco não vai mexer com a tua salvação, mas também não vai te levar a lugares que você ainda não provou. Vai ter momentos turbulentos na tua vida. Já começou um pouco. No meio do ano, Deus já te antecipa. Fica forte em mim. Fica forte em mim. Mas eu vejo você andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Eu vejo um grande avivamento acontecendo naquele lugar, naquele projeto. Um grande avivamento. Você não veio para cá à toa. Você não veio para cá apenas por causa de um convite. É preciso Deus tirar alguns pesos espirituais da sua vida. Pesos que não são pecados, mas que tentaram parar você no meio da caminhada. Mas assim como Pedro ouviu a palavra de Deus, venha! E por causa daquele comando, ele começou a andar sobre as águas.
Não tenha medo de afundar de vez em quando, porque é melhor errar, mas com Deus. Quando eu falo errar, eu não falo pecado, ser mau caráter, eu falo de porque ser humano. Deus vai te dar estratégias tão divinas, tão poderosas, que Deus precisa alcançar mais jovens daquele bairro. Mas precisa receber azeite novo, óleo novo sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, uma unção nova sobre ele, sobre Felipe, uma unção nova sobre ele. Agora cantar o refrão bem suave. Meu Deus,